Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo celebrando os 10 anos do Grupo Observatório. E no vídeo de hoje a gente vai conversar aqui com o Regis, que é o diretor de parcerias do UOL. E o tema do nosso vídeo é exatamente esse: como que o Grupo Observatório se tornou parceiro do UOL e como que está sendo essa longa parceria, né? Que já vai fazer, acho que 7 anos, né, que a gente é parceiro. Como que chegou para você o Observatório, na época não era nem Grupo Observatório, né, que era o Observatório da TV e o Observatório do Cinema, como parceiro do UOL, possíveis parceiros? Foi muito bacana porque é nosso trabalho monitorar, né? Olhar o que está acontecendo, olhar sites que estão nascendo, que estão crescendo, que estão aparecendo. E a gente já conhecia, talvez você não saiba, mas a gente já estava acompanhando há alguns meses os sites. E aí esse contato foi muito interessante, porque a gente já estava namorando sem você saber. Naquela época não tinha essa palavra, stalkeando, né? Sim. Mas a gente estava olhando os sites e pensando, aqui tem jogo. A gente deveria pensar em alguma coisa com esse observatório, com outro observatório. E aí o contato aconteceu. Pra gente foi uma coincidência boa, facilitou, e eu acho que o próprio lançamento dos sites no UOL foi muito rápido, né? Sim. Foi muito rápido. Eu lembro que a gente, antes de ser parceiro do UOL, a gente teve uma curta experiência de parceria com o R7 na época, em 2015, se eu não me engano. E eu até conto nos vídeos que eu fiz falando sobre parcerias, né? Que a gente já tinha tido um contato com o UOL anterior ao R7, mas talvez pelo tamanho que a gente tinha naquele momento, a gente não teve um retorno assim, né? E aí depois que a gente se tornou parceiro do R7 e cresceu um pouquinho e até por ter sido parceiro, a gente conseguiu um contato que teve uma resposta. Ter sido parceiro anterior de um portal também contribuiu para que vocês nos enxergassem assim naquele momento? A gente olhava muito a parte técnica do site. E eu acho que uma parceria com o R7 te obriga a olhar para essas coisas, né? Porque a tendência é geralmente olhar para conteúdo. O conteúdo é legal, o conteúdo é bem feito, mas a gente acaba tendo que olhar primeiro para a parte técnica. Muita gente que constrói site fica preocupado com o conteúdo e muitas vezes o site tecnicamente precisa de alguns ajustes. Eu acho que a parceria com o R7 fez com que vocês também olhassem para uma parte técnica e isso torna, eu acho que uma migração... Como se fosse uma validação, né? Tipo assim, não, se tecnicamente eles devem estar ok, porque senão não seriam parceiros de um portal. A gente recebe quase 40, às vezes 50 propostas de parceria por mês. A maioria a gente gosta, mas a gente não consegue, não é nem que a gente não quer, a gente não consegue seguir em frente devido a questões técnicas. Uma audiência muito grande não é possível de acontecer num site por questões técnicas. Então, a gente infelizmente tem no Brasil muitos sites, mas nem todos eles estão preparados ou foram construídos adequadamente para ter uma audiência grande, gigantesca, que foi o que aconteceu com praticamente todos os sites do Grupo Observatório. Sim, né? a gente chegou a ter uma audiência que eu nunca imaginei que a gente fosse ter, né? Uma coisa assim, quase que metade da população do Brasil acessando os sites em algum momento. Então foi uma coisa gigantesca mesmo. E não sei se é uma percepção minha, mas eu vejo que hoje em dia você ser parceiro de um portal como o UOL ou outro portal grande ajuda, é relevante, porque eu recebo muita gente perguntando para mim, sabe? Ah, mas eu também queria ser parceiro de um portal, como é que faz para ser parceiro, né? Mas pela experiência que talvez eu tenha acumulado, eu respondo às vezes que hoje em dia você ser parceiro de um portal grande, pensando que ter destaque na home vai ser um diferencial, eu não vejo mais muito isso. Talvez seja bacana você ser parceiro por você ter a parceria em si, né, que pode trazer outros benefícios. Mas a audiência que esse portal vai te trazer, eu acho que ela já não é mais tão relevante assim. É muito variado. A maioria das empresas busca uma parceria sem ter um objetivo específico, né? Hoje a gente tem empresas procurando parcerias.
é bonito de se falar, mas na prática, se você não tem um objetivo com aquele acordo, você Você não sabe onde você quer chegar, você né? não vai conseguir resultados que te animem tanto. É. A gente tem um grupo de parceiros muito grande que as pessoas nem sabem que são parceiros do UOL, porque o nosso foco está em monetização, ou o nosso foco está em infraestrutura. Alguns têm um foco mais editorial. Então é muito interessante tentar descobrir o que você procura quando você quer conversar com uma empresa grande, né? Quando você quer conversar com o Google, quando você quer conversar com o Facebook, com o UOL, com a Globo, com a Record, com o Terra, o que exatamente você espera, né? Como você vai medir essa parceria? Eu acho que ter isso muito claro ajuda, inclusive no desenvolvimento da parceria. Sim. É uma coisa que eu percebo em relação a quem procura parceria visando a audiência que uma home possível pode trazer, é a questão de que o hábito das pessoas mudou, né? Elas não têm mais aquela... Principalmente por você não acessar tanto mais pelo desktop, mas pelo celular. Então, antigamente a gente tinha a home de algum portal como a página que a gente abria, né? Você abria o navegador, tinha a home ali, você descia, olhava o que tinha e de repente clicava em alguma coisa. Hoje em dia eu acho que menos pessoas fazem isso, né? Ainda é bastante gente. São mais ou menos 30 milhões de pessoas passando pela homepage do UOL. São números recentes, isso, né? Na pandemia a gente teve muito mais gente ainda. Mas é um número hoje de poucos veículos no Brasil, né? Então é um número bem relevante. A gente fala muito, né? Eu sempre conto isso. A gente fala muito de posts de redes sociais, de influenciadores, porque o número é público, né? A pessoa tem 1 milhão de likes, 2 milhões de seguidores, isso daí é público. Mas como você mesmo falou do Grupo Observatório, os sites, eles têm números muito maiores que não aparecem. O Grupo Observatório chegou a falar com o quê, Neuber? 20 e tantos milhões de pessoas, de brasileiros em um único mês. Né? É que são números ali estratégicos, são números do negócio que você não coloca ali publicamente, né? Mas site, eu sempre brinco, que site é um ótimo negócio. E uma coisa que eu acho diferente de site e perfil de rede social é que, em geral, assim, tem exceções, mas em geral o perfil é de uma pessoa, né? De uma figura, uma persona ali. Ela é famosa ao ter muitos views, muitos likes, etc. O site tem um dono ou mais de um, mas é a empresa, né? Então você fala, o site X teve X milhões de visitas. Não foi eu, né? Não é o perfil do Neuber ou é o site. E aí essa é a diferença que eu percebo, que tem muito mais personificado ali, né? A questão de, por exemplo, o Google Gloss. Quando o Google Gloss era de rede social ele não tinha site, ele já era o Google Gloss, né? Então, quando ele lançou o site dele, ele trouxe todo esse repertório, esse sucesso dele para o site, né? Mas as pessoas conhecem o Google Gloss. Talvez se você perguntar, mas você conhece o site? Muita gente vai falar, não, eu conheço o Google Gloss. Mas não ele tem mais audiência no site do que nas redes sociais. Exatamente, tem muito mais. Só que as pessoas não conseguem captar isso porque não é um número público, né? Como você disse. É bem interessante essa percepção. O site também monetiza melhor, né, do que rede social, a não ser que você seja um influencer e vai fazer campanhas e coisas fora, né? Mas ainda é difícil ganhar dinheiro com rede social, né? E como que você vê essa questão de monetizar site hoje em dia, que, né, a gente já tem um tempinho, né, 10 anos aí, mudou muito ao longo desse tempo, né? E eu falo que se eu criasse um site, como eu criei lá atrás, do mesmo jeitinho hoje, começasse lá, passo por passo, será que eu conseguiria o mesmo êxito daquela época? Eu fico pensando que eu acho que não, porque são muitas coisas que mudaram. E aí algumas pessoas que querem ter site como eu tenho, falam, mas como é que faz, né? E eu sempre falo, olha, eu fiz assim, assado, mas eu não sei se você seguir a receita à risca, se vai funcionar. Cada um tem a sua receita, né, Neuber? E é um processo de testar, de errar, de aprender, de mudar,
né? E eu acho que os sites do Grupo Observatório tem um pouco disso, né? Acho que cada um dos sites que você criou te ensinou alguma coisa, trouxe uma informação nova, fez testar uma coisa nova, Sim. né? O pessoal acha que construir um site eu construo hoje, daqui 2 meses estou famoso nadando em dinheiro. Sim. Mas é um trabalho duro. Enfim, eu lembro de a gente passar quase madrugadas aí fazendo migração, Sim. né? Olhando viewability, aquele 0,2% que pode fazer com que Pode fazer entre uma toda a campanha diferença, publicitária boa ou não. Né? E por falar em viewability, ele ainda continua tendo um peso assim na hora de vender? É uma métrica, é uma das métricas... Que vocês até colocaram com bastante Sim. evidência, né, pra Sim. gente... Hoje, banner, vou simplificar aqui, mas banner você tem de sobra. Agora, banner que as pessoas veem, que as pessoas confiam, aí é uma peça mais rara, né? Mais rara. Com essa questão na pandemia, né, a gente teve uma somatória de dinheiro que veio para o online porque não tinha outra saída, né? A gente meio que se acostumou com aquele volume, e aí quando passou a pandemia, que as coisas começaram a voltar ao normal como agora, a gente viu esse dinheiro meio que minguando. É uma nova realidade que nós aqui do Grupo Observatório e quem trabalha com internet vai ter que lidar, se acostumar, ou você acha que pode voltar, ser tão bom quanto foi? A vida está voltando, a publicidade segue as pessoas, né? E as pessoas ficaram presas em casa por um bom tempo, consumindo uma vida puramente digital, e agora as pessoas estão viajando, estão indo para as festas, para shows, estão no ponto de ônibus, estão no shopping center, e a publicidade obviamente segue as pessoas onde elas estão. Então é natural que haja uma migração, mas quando a gente compara com o ano anterior à pandemia, hoje, e cada vez mais, né, a publicidade digital cresce e é maior. Quando a gente compara 2019, foi o primeiro ano inteiro antes da pandemia, com 2023, há um salto enorme. 2021, 2022, a gente teve essa anormalidade em todos os sentidos, né, no hábito das pessoas, no consumo. Tem gráficos bem interessantes, Neuber. Você tem receita de bolo, as pessoas querendo fazer bolo. Você tem 2020, um pico, né? 2020, começo de 21, e hoje parece que ninguém quer fazer bolo mais. Você compra bolo hoje em dia, né? Então na pandemia não tinha como comprar, você tinha que fazer em casa, né? Então você ia buscar a informação de como fazer. Realmente. Uma outra coisa que eu acho que a gente acaba tendo que lidar com isso, eu falo que é uma realidade, quem quer entrar nesse ramo tem que se acostumar, que é a questão de você estar meio que na mão, né, do Google, né? Que é quem controla a maior parte da distribuição, da monetização também, e não tem concorrentes assim que, por enquanto, né, fazem frente a ele, principalmente na distribuição, né? Que a audiência hoje ela vem muito mais o Discover, de busca também, mas eu acho que o Discovery é o principal. Você acha que algum dia, em algum momento, a gente vai ter alguma outra plataforma que dispute com o Google essa distribuição e que a gente não seja tão refém assim, no sentido de tipo, quando o Google faz uma manobra, uma mudança, como aconteceu ano passado, início desse ano, a gente vê às vezes um negócio que era super rentável, lucrativo, com uma audiência enorme, acabar do nada, assim, meio que da noite pro dia, né? E sem perspectiva de se vai voltar ao normal ou não. Você não fez nada de errado, mas ao mesmo tempo você já não atende mais os requisitos que ele buscava, porque ele está fazendo testes, enfim. Você acha que um dia isso vai mudar? Sobre isso eu sempre digo, né? Já sabiam os nossos avós lá em Ouro Fino, em Tupã, não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Eu acho que muitos empreendedores digitais fizeram websites para o Google. E a gente diz, um website ele não deve ser feito para uma plataforma, para um sistema de busca, mas para as pessoas que gostam daquele conteúdo, né? Então a gente sempre orienta e sempre recomenda uma boa distribuição via Google, uma boa distribuição via redes sociais, uma boa distribuição via Facebook, uma boa distribuição em blogs e sites em geral. Eu acho que essa divisão
quanto maior, né, menos suscetível a mudanças de algoritmo de Google ou a finalização de uma rede social. Recentemente, uma rede social chinesa anunciou que vai sair do Brasil, Sim. né? E aí, se você depende muito dela, dias difíceis podem vir, né? vir. Então, a máxima de não coloque todos os ovos na mesma cesta vale muito nesse momento. Eu lembro que você sempre bateu nessa tecla comigo, e é claro, a gente tenta, nem sempre dá certo, mas você sempre fala e continua falando, que eu tinha que construir uma marca que pudesse aproveitar essa audiência que a gente tem, né, na parte dos sites, para fazer outros negócios, né, dentro desse universo, para não ficar dependente apenas de conteúdo, de audiência e de mídia programática, enfim. Eu acho que esse é o grande mérito do Grupo Observatório e é o que nos mantém próximos e continuando admirando o trabalho que você faz, porque você mesmo contou, quando a gente começou, 6, 7 anos atrás, eram 2 sites. Sim. Hoje, né, a aquisição da Pride, outros negócios que você tem feito, eu acho que é um exemplo, eu acho que é formidável a maneira como você aproveitou o online, aproveitou o digital, aproveitou as marcas, a audiência, a capacidade de investimento para diversificar. Eu acho que quando a gente faz isso, o Grupo UOL é um exemplo disso também, né? Sim. Nasceu como um portal, mas hoje tem tantos negócios. Recentemente fizemos a aquisição da Ingresso.com. Ingresso.com tudo fechado, agora os cinemas abriram bombando, novamente, né? Então essa diversificação que você fez para o seu negócio é não só saudável, como também uma medida de segurança, né? Sim, com certeza. E assim, sempre é desafiador você investir em algo como o Ingresso.com, imagine. Provavelmente o UOL, que é uma empresa grande, tinha estudos que poderia ser positiva a aquisição desse negócio. Quando a gente é menor, a gente não tem tanta capacidade de estudar antes, né, o que você vai fazer. Então a gente meio que arrisca mesmo. E eu acho que esse é o que eu me elogio por isso, eu acho que eu arrisco. Porque no máximo eu vou, se não der certo, se der tudo errado, eu aprendi alguma coisa, né? E levo isso como aprendizado que mais pra frente pode ser útil em alguma coisa. Mas o Regis, que é esse parceiro especial que a gente tem aqui no Grupo Observatório, com o UOL, que abriu as portas e mantém essas portas abertas lá pra gente, foi o nosso convidado aqui desse bate-papo celebrando 10 anos do Grupo Observatório. Eu quero agradecer ao Regis pela disposição e disponibilidade de estar aqui, né, que é um executivo ocupado, cheio de compromisso, mas topou estar aqui comigo. E quem sabe a gente volta a bater papos de outros assuntos, outras coisas, né? Ele conheceu aqui o nosso espaço, de repente já surge alguma ideia, né, pra gente fazer alguma coisa junto. E eu gosto disso, eu gosto de fazer coisas novas e estar sempre tentando alguma coisa. Legal, parabéns, né, Uber? É um trabalho admirável. Pessoalmente, é muito bacana acompanhar isso e profissionalmente é um privilégio poder trabalhar com você, como você diz, né? Aprendendo, né? Sim. Aprendendo. Sempre 7 aprendendo. anos aprendendo aí. No próximo vídeo, na próxima semana, nós vamos falar sobre como que eu criei o Grupo Observatório, porque no primeiro vídeo eu falei que o Grupo Observatório nasceu antes mesmo dele existir, né? Aí, nesse vídeo aqui nós falamos sobre a parceria que nos ajudou a crescer, e no próximo eu falo então de que com mais sites a gente precisou então e teve a ideia de criar um grupo chamado Grupo Observatório. Tchau, gente, até a próxima semana.